Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porquê é que a tempestade Christine foi tão destrutiva? Reiterar, em primeiro lugar, o nosso lamento e pesar pelas vidas que se perderam com este evento meteorológico extremo. Luís Montenegro falava à saída da Proteção Civil no dia em que o país ficou de pernas para o ar. Vários mortos, estradas cortadas, milhares sem eletricidade e sem água e sem telefone, rios a transbordar, casas destruídas. Creio que chegou aí para uns 2 ou 3 palmos de água dentro da minha casa. O seu desespero é grande? É muito grande, porque primeiro que a gente já não tem mais onde ficar. As imagens sucediam-se tal como as notícias, cada uma mais surpreendente que a outra. A roda gigante que voou, estádios e aviões danificados. O vento que bateu recordes da maior rajada de sempre em Portugal, quase 180 km. Os vídeos que circulavam na internet mostravam o caos em que a tempestade Christine deixou o país. Mas que tempestade foi esta que veio num comboio delas e já saiu com estrondo em direção à Espanha? Porquê esta violência e o que é que tudo isto que vimos ontem diz de nós e da forma como estamos, ou não, preparados para estes fenómenos cada vez mais frequentes? Eu vou falar com o climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos da Câmara. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quinta-feira, 29 de janeiro. Senhor Professor, bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto sempre estar aqui na Rádio Observador. Deixe-me começar por lhe perguntar o que é exatamente esta tempestade Christine? O que é que a distingue, se é que alguma coisa a distingue das outras tempestades de inverno? Ora bem, a primeira coisa que a distingue é ter um nome. Portanto, normalmente só se batizam as depressões quando elas têm efeitos particularmente graves, seja em termos de precipitação, ou de queda de neve, ou de ventos intensos, ou de ondulação, etc. E, portanto, esta foi particularmente intensa. Tem também o aspecto de seguir a duas particularmente intensas, que foi a Joseph e antes dessa a Ingrid. Portanto, no fundo, temos aquilo que se chama um trem de depressões e essa Ingrid... O comboio de tempestades, aquela expressão que também se vai usando. Exatamente, já se sucedia a várias tempestades e, portanto, a primeira coisa é que ela, de facto, está muito bem enquadrada e vem aí mais duas. Portanto, a primeira questão é porquê é que há este comboio de depressões? Ou de tempestades, se quiser. Ora bem, a razão é esta, é que aquilo a que tecnicamente nós chamamos correntes de jato estão extremamente para sul. O que é a corrente de jato? A corrente de jato é umas regiões da alta atmosfera, e quando digo alta atmosfera é 10 km, onde andam os aviões a jato, 11 km por aí, em que se tem zonas da atmosfera que formam uma espécie de tubos gigantes em que a velocidade do vento é enorme, 300 km por hora ou mais. E uma pessoa pode dizer, bom, o que é que uma coisa que acontece a 10 km tem a ver com o que se passa à superfície? Pois bem, estas correntes de jato são uma espécie de coluna vertebral da atmosfera que regularizam o tipo de circulação. Quando a corrente de jato está extremamente para sul, isso vai induzir a formação de tempestades à superfície, neste caso particular sobre o Atlântico, e a dirigirem-se muito mais para sul do que o habitual e, portanto, elas terem vindo bater às portas de Portugal e depois vão pela Península Ibérica dentro e depois pelo resto da Europa. Portanto, primeira coisa interessante é que este inverno pauta-se por haver depressões que seguem umas às outras. Agora, esta em particular, aquilo também que a caracterizou é que uma tempestade é sempre um centro de baixas pressões. Portanto, se quiser, pense no lavatório da casa de banho, em que quando eu destapo o ralo,
ele vai-se formar uma baixa pressão exatamente junto ao ralo, e o que é que acontece? A água circula em volta do ralo. Aqui é exatamente o mecanismo é o mesmo. Temos um centro com uma baixa pressão e à volta temos uma circulação de ar no sentido dos ponteiros do relógio. O que é que acontece? Quanto mais baixa for a pressão do centro, maior é a velocidade do vento. E, portanto, a diminuição da pressão no centro é uma medida da intensidade desse sistema. Ora, esta Christine foi caracterizada por aquilo a que nós, meteorologistas, chamamos uma ciclogénese explosiva, que é uma palavra complicada, para explicar um conceito muito simples. É que a pressão mede-se em milibar ou hectopascal, e nós dizemos que há uma ciclogénese explosiva quando a queda de pressão for mais de 24 hectopascal em 24 horas, ou seja, em média que caia mais de 1 hectopascal por hora. Se olharmos para os mapas, vemos de facto que o núcleo desta tempestade tem uma pressão muito baixa e que foi decrescendo muito rapidamente, ou seja, os ventos foram se intensificando. E ainda tem uma terceira característica que aconteceu, foi que, isso nem sempre acontece, é que nesta depressão deu lugar àquilo que se chama um sting jet, que é uma palavra inglesa, em que sting quer dizer ferrão de uma abelha ou de um escorpião, não é? Em que se quiser, um mecanismo que tem a ver com a própria dinâmica da depressão e que vai induzir ventos descendentes muito localizados e particularmente intensos e destrutivos. Portanto, se quiser, esta depressão é interessante não só porque se enquadra num background, digamos, num fundo de palco, que é estar num comboio, é uma das carruagens de um comboio, mas essa carruagem é particularmente intensa e, se quiser, com os passageiros extremamente mal comportados, não é? Porque deram origem ainda a ventos, não é? Muitíssimo vento, intensos. chuva, portanto, cheias. tínhamos um cocktail explosivo. Tivemos aqui as imagens que fomos vendo ao longo do dia de ontem, foram impressionantes. Esta, Christine, é aquilo que nós podemos chamar um fenómeno extremo ou está dentro daquilo que normalmente acontecia sempre no clima português de inverno? É um fenómeno extremo que não tem nada de inusual, não é? Portanto, é um fenómeno extremo que pode acontecer e que todo o ambiente que levou a esse fenómeno extremo faz parte daquilo a que nós chamamos a variabilidade climática. Ou seja, na mesma forma que podemos ter invernos mais secos e mais frios, podemos ter invernos mais úmidos e mais rigorosos, que é o caso deste inverno. Portanto, a tendência é logo para se associar às alterações climáticas, mas as alterações climáticas é outra história, que aqui também tem uma sua assinatura. Então deixe-me aproveitar essa deixa, porque vou-lhe perguntar por isso e vou-lhe perguntar também se Portugal está preparado para este tipo de fenómenos quando regressarmos. Até já. Tive que prometer que ia estar de olhos fechados. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. Às vezes até pessoas casadas, e a haver sempre mulheres um bocadinho a tentar seduzir aquele homem e homens a tentar seduzir aquela mulher. Episódio 1. É proibido fazer sexo. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso. O professor Carlos da Câmara, falávamos há pouco dessa história das alterações climáticas. Normalmente, cada vez que há fenómenos destes, falamos sempre, isto é a responsabilidade das alterações climáticas. Acha que isso se pode dizer com rigor no caso desta tempestade ou deste comboio de tempestades que temos vivido? Antes de responder à sua pergunta, é importante distinguir entre meteorologia e climatologia. Portanto, a meteorologia preocupa-se com um evento específico. Portanto, esta Christine é um evento meteorológico que é explicado, não é, à luz da meteorologia. A climatologia é uma espécie de sociologia dos estados do tempo. Ou seja, um climatologista não quer saber
se é Christine ou é outra coisa qualquer. O que o climatologista olha para uma determinada região, como por exemplo o Atlântico junto à costa portuguesa, portanto, ou a Península Ibérica, e olha e diz determinado tipo de fenómenos, com que frequência é que aparecem, qual a intensidade mais típica, quais os eventos extremos a ele ligados. E depois verifica se há alterações ou não, porque, primeira coisa, tal e qual como um trânsito numa estrada, ele tem variabilidade, não é? Mas eu posso ter variabilidade e de vez em quando há acidentes. Mas eu posso imaginar que tenho uma determinada curva. Numa curva posso imaginar que o pavimento da estrada deteriorou-se. Isso é uma alteração climática. E, portanto, quando o pavimento se deteriora, a probabilidade de eu ter um acidente nessa curva aumenta, e muitas vezes porquê? Porque há chuva. Aí a chuva seria parte, digamos, de uma parte não estrutural e que é aquilo que nós chamaríamos, digamos, meteorologia. Neste caso é meteorologia porque é chuva, mas o que eu estou a dizer é a parte que diz respeito ao evento específico é a meteorologia. O que é que a climatologia tem a dizer relativamente a estes fenómenos? É que nós sabemos que as alterações climáticas, em particular o aumento dos gases com efeito de estufa por ação do homem, levam a que haja mais energia armazenada na atmosfera. Este tipo de depressões são mecanismos que convertem essa energia da atmosfera em movimento. Fazendo uma comparação, é como o motor de um automóvel. Converte a energia química da gasolina em movimento. O que é uma alteração climática? É passarmos a ter gasolina com mais octanas. Se temos uma gasolina com mais octanas, é normal, não é, que tenhamos movimentos com maior velocidade. Ora, o que acontece, e o que dizem os climatologistas é, cuidado, este tipo de depressões, com maior probabilidade, pode levar a fenómenos mais energéticos, nomeadamente ondulações mais fortes, ventos mais intensos, precipitação mais intensa. E, portanto, o que eu posso dizer como climatologista é que a probabilidade de termos eventos extremos num contexto de alterações climáticas aumenta. E porquê que isso é grave? Porque, na realidade, a Rádio Observador só se lembra que eu existo quando há eventos extremos. Não é? Porque são estes que matam, são estes que levam a prejuízos. E, portanto, como esses eventos extremos irão aumentar, isso é que é a preocupação do climatologista. Portanto, quando uma pessoa diz, bem, um aumento de 1,5 graus acima da Revolução Industrial, a maior parte do público diz, mas caramba, tanta preocupação por causa de 1,5 graus. O problema não é esse. O problema é que o aumento de 1,5 graus leva a um aumento de extremos e esses extremos é que têm repercussões muito negativas. E tendo em conta esse cenário que acabou de descrever e tendo em conta aquilo que temos visto, diria o que é relativamente à forma como Portugal está preparado para receber e sofrer os efeitos deste tipo de acontecimentos? A primeira coisa é que há que ser justo e que temos tido uma melhoria significativa, não só do ponto de vista técnico-científico, ou seja, os modelos meteorológicos estão a ficar cada vez melhor. De resto, eu costumo sempre dizer que a prova é que as pessoas só se lembram quando o modelo erra. Hoje em dia, quando um modelo acerta, a pessoa acha que é tão normal que nem nos lembramos, não é? Portanto, ou seja, mas isto é quantificado, não é? Portanto, qualquer centro meteorológico tem parâmetros que medem a qualidade dos modelos e a percentagem de acerto é muito acima de 95%. Não é? E neste caso particular, há de notar que as previsões foram na mousse, não é? Portanto, com 2 dias de antecedência começou-se a alertar para a possibilidade de haver uma depressão muito gravosa, acertou-se perfeitamente a hora a que iria atingir Portugal, portanto os avisos foram feitos a partir da meia-noite e até às 9 da manhã, acertou-se perfeitamente no intervalo de ventos em que dizia que podia haver rajadas de 140 a 160 km por hora. Portanto, não há dúvida que a meteorologia funcionou. Claro que uma pessoa diz, bom, na realidade foi um bocadinho mais a sul do que estava previsto, entrou em Leiria e não mais para norte, que se dizia que seria para Porto ou Aveiro. Essa distância é perfeitamente desprezável, né? Portanto, e é razoável. Portanto, primeira coisa, do ponto de vista meteorológico, acho que as previsões estavam muitíssimo bem feitas. Segundo, do ponto de vista de avisos, bom,
os avisos chegaram à comunicação social e depois Proteção Civil também fez avisos atempados, julgo que deve ter recebido, como eu recebi por telemóvel, Sim. avisos. Portanto, o que é que eu acho que é preciso melhorar significativamente? É no sentido cívico de responsabilidade da população. Isso passa por educação. E essa educação passa logo nos bancos de escola. Eu acho que, como se faz nos Estados Unidos, eu vivi nos Estados Unidos 4 anos e, portanto, vi como é que essas coisas funcionam, é, desde a mais tenra idade, as pessoas serem habituadas a ter determinados comportamentos em face de determinado tipos de situações meteorológicas. E se estes fenómenos vão repetir-se mais vezes, o que é provável, é melhor mesmo que se comece desde pequenina a preparar. Evidentemente, portanto, no fim de contas, evitar deslocações que não sejam absolutamente necessárias, ter uma condução muito defensiva, preocupar-nos, por exemplo, eu esta noite estacionei o carro um bocado mais longe de casa, num sítio que não havia árvores, num sítio que me pareceu que não havia estruturas móveis, etc. Portanto, no fim de contas, e talvez a razão é como eu vi nos Estados Unidos, e aí a meteorologia tem muitas vezes aspectos muito gravosos, não é? Mas é preciso começar-se a ensinar, de facto, esse comportamento. Não é diferente de quando eu era novo ensinar-me a pôr o cinto de segurança, que para si provavelmente é a coisa mais normal do mundo, mas para mim não era. Portanto, no fundo, vamos ter que perceber que este tipo de fenómenos vão aumentar. O aumentar não é todos os dias, é serem menos raros, mas como são estes fenómenos que matam e moem, não é? Portanto, para isso é que devemos estar particularmente preparados. É um ótimo conselho para terminarmos a nossa conversa. Sr. Professor Carlos da Câmara, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. É sempre um gosto de estar aqui. Obrigado. O professor Carlos da Câmara é climatologista e depois tem esta capacidade rara de explicar de forma simples aquilo que é complexo. Hoje não se esperam consequências tão graves como as de ontem, mas ainda é preciso cuidado. Esta quinta-feira é o último dia para a inscrição no voto antecipado em mobilidade. Quem se inscrever vai poder votar na segunda volta destas presidenciais já no domingo, dia 1 de fevereiro. E à noite, hoje à noite, o Porto e o Sporting de Braga entram em campo para a Liga Europa. As duas equipas com hipóteses de avançar diretamente para os oitavos de final, mas os minhotos com a vantagem de dependerem apenas de si próprios. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.